né, na semana passada. Deixa eu só, como tá gravando. Então, boa noite para todos, para todas. A gente vai hoje focar no capítulo 3. Eu separei alguns trechos. De novo, convido quem quiser separar alguns pontos também, ler junto, trazer algum aspecto para ler, para a gente ir discutindo como temos feito sempre. E eu acho que dá para a gente chegar no capítulo 4 hoje, que é o ponto onde nós almejamos chegar, né, nesse primeiro bloco do nosso trabalho aqui, do Círculo de Leitura. Então, imagino que todos que estão aqui já estejam acompanhando as atividades desde o início, mas se tiver alguém que está acompanhando pela primeira vez, a gente está lendo o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que tem como subtítulo um título do livro do Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, justamente por ela ser uma freiriana, e a gente tem trazido bastante o Paulo Freire aqui para as nossas conversas, né, porque ele é o fundamento de tudo que a Bell Hooks está falando, e já trouxemos ele também diretamente, né, em alguns encontros, lendo trechos diretamente de obras dele, vamos fazer isso ainda mais. E hoje, no quarto capítulo, ela faz uma menção direta, né, ao Paulo Freire. Ela faz muitas indiretas, né, no livro todo, mas no quarto capítulo ela faz a menção direta. Acho que vai ser bem bacana a gente começar a ler juntos. Mas o terceiro capítulo eu pensei da gente discutir mesmo, né? Vamos ler alguns trechinhos e discutir ele de maneira mais genérica. Depois a gente começa fazendo uma leitura do quarto, juntos e juntas. No final do capítulo 2, a Bell Hooks fala que uma sala multicultural, ela quebra o autoritarismo. Ela não vai falar exatamente de autoritarismo, ela fala da autoridade, mas ela está justamente querendo dizer que o multiculturalismo, ele desafia a autoridade. É como se, quando você tem um espaço multicultural, você tivesse mais dificuldade de conseguir manter as hierarquias fixadas e as coisas num determinado tipo de controle. Ela só joga isso no segundo capítulo. E aqui no terceiro capítulo ela vai retomar isso. E a gente está vivendo hoje no Brasil, gente, já nos últimos 10 anos isso tem sido muito forte, de pautar muito. As mulheres têm direito a falar, a população negra tem direito a falar, os outros povos têm direito a falar, né? Não é só o homem branco que pensa, né? Isso tem sido muito discutido. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, gente. Eu tenho a sensação que a gente ainda não entendeu a força disso. Porque parece que a gente fala disso como se fosse um dever ético só. Sabe, como se fosse cota. Tem que ter cota para mulher. Mulher tem que poder falar. Mulher também tem que poder falar. A população negra também tem que poder falar. Como se fosse, assim, uma espécie de garantia de espaço. Como uma espécie só de direito. De direito. Eu tenho direito a falar, então eu vou falar. Isso é importante e isso está dado. Mas a Bell Hooks, quando ela traz essa discussão no âmbito de uma discussão pedagógica, ela está falando para a gente de outras dimensões. Ela está querendo dizer o quanto isso de fato é transgressor. Porque as estruturas que estão colocadas, elas não conseguem ficar da mesma maneira quando você tem um espaço multicultural. A autoridade que você tem estabelecida numa sala de aula ou a autoridade acadêmica não consegue ser a mesma quando você tem um espaço multicultural. Ela chega a dizer no texto que tem professores que têm até medo de uma sala que seja multicultural. Então, a gente pode começar a perceber que, na verdade, essa discussão ela não é só ética, de dizer, olha, todos têm direito a falar. Aqui nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos brancos, nós temos negros, nós temos pessoas trans, nós temos, enfim, várias pessoas distintas, todos têm direito a falar. Claro que tem. Mas a questão não é só essa. A questão é entender por que isso que a gente hoje considera como um direito precisa ser pensado para a gente produzir conhecimento de uma outra maneira.
Então, quando você tem multiculturalismo, você tem várias perspectivas, você tem várias facetas de uma mesma situação. Da mesma forma, quando você tem apenas uma perspectiva, que é o que no geral você tem, quando você tem uma pessoa vindo da mesma classe o tempo todo, com a mesma cor, do mesmo gênero, você tem uma visão unilateral da realidade. Parece que a gente ainda não conseguiu entender que quando você tem sempre o homem branco europeu falando, o problema não é só você não ter dado voz a outras pessoas. O problema é que ele é muito unilateral. Ele tá sempre apresentando uma perspectiva do ponto de vista dele. Então a gente está sabendo muito pouco dessa história, porque ele está olhando sempre a partir de um ponto de vista muito determinado. É pobre. E parece que a gente ainda vê muito apenas do lado político essa história, né? Como falasse assim, não, não é só você que fala, eu vou falar também. Eu vou falar porque eu tenho direito a falar. Não é só porque eu tenho direito a falar. Eu vou falar porque eu estou vendo de outro ponto de vista. Eu vou falar porque eu estou olhando de uma outra perspectiva. E do lugar que eu vejo, eu consigo ver o que você não vê. Porque eu olho de um lugar de onde você não olha. Então, essa discussão, gente, do multiculturalismo, ela tem a ver com a gente entender a própria produção de conhecimento, o processo de produção do que é você aprender junto a alguma coisa. Então, quer dizer, não é simplesmente, eu vou ouvir esse outro porque ele tem direito a falar. Eu vou ouvir esse outro porque sem a voz desse outro eu não consigo ter uma perspectiva do fenômeno que eu estou estudando. Vocês entendem? Estou tentando ir com a Bel para a gente mostrar um aspecto diferente. E é muito interessante isso, que isso já está no Paulo Freire. Porque, assim, quando o Paulo Freire fala de leitura de mundo, né, que a gente precisa ler o mundo do aluno, a gente precisa ler o mundo, né, com quem a gente está lidando, com quem a gente está se relacionando, para muita gente isso fica simplesmente sendo uma espécie de recurso metodológico para você fazer uma aproximação. E a partir do momento que você começa a pensar de outras formas, você percebe que, na verdade, isso é um recurso para você poder produzir conhecimento sobre os fenômenos, porque a partir da leitura de mundo desse outro, você vai conseguir saber alguma coisa sobre o fenômeno, não só sobre o outro. Você vai conseguir saber alguma coisa sobre o que está acontecendo. Né? Eu consigo aprender algo sobre o problema. É como a Patrícia colocou, né? Eu consigo aprender algo sobre o problema a partir da perspectiva do outro. Eu não consigo aprender só uma coisa sobre o outro, eu consigo aprender sobre a coisa. E a Bel, ela quer chamar a atenção para o quanto essa riqueza de você vir de um lugar diferente, de uma experiência profissional diferente, de você ter uma cor diferente, de você ter um gênero diferente, dentro do espaço da sala de aula, isso é fundamental para a construção do conhecimento. Não dá para construir conhecimento legítimo onde todo mundo é igual. Onde todo mundo vem da mesma experiência. Isso é uma coisa muito importante para a gente discutir. É muito importante. A gente precisa enfrentar isso, ver a riqueza que tem do que seria de fato isso, né? E aí ela fala, né, de construção, de comunidade cultural, ela fala sobre o medo que muitos professores têm dessas salas multiculturais, porque eles têm medo de perder o controle. Olha só que interessante. É curioso isso, porque ela fala assim, tem implicações políticas numa educação multicultural, uma educação onde você tem gente que vem de tudo quanto é lugar, que tem cor diferente, que vem de territórios diferentes. Os professores têm medo de lugares, de salas como essa. Ele tem a impressão de que ele não vai conseguir controlar. Né? Ô, Suzy. Fala, querida. Acho que tem uma questão, para além da questão do controle que a Bel traz, que é a questão do conflito, né? Quer dizer, é impossível pensar numa educação assim, sem conflito, porque o conflito está posto, né? E essa função do professor, muito ali como um mediador desses conflitos,
quer dizer, vai um pouco além dessa questão do controle. É uma espécie de controle, não deixa de ser, né? Se colocar nesse lugar como alguém que tem que mediar os conflitos e fazer isso de uma forma harmônica. Nem sempre isso é possível, né? Então, eu fico muito entusiasmada com essa discussão, porque eu fico pensando muito como isso é difícil e como isso é importante, né? A gente está nesse lugar de provocar o conflito, de uma certa forma, porque quando você abre o espaço, quando você permite, né, esse espaço para que todos possam se colocar, o conflito está posto, e o que fazer, né, com esse conflito? Eu acho que essa é a grande questão para quem está aí na gestão dos espaços, ou da sala de aula, enfim, como mediar esses conflitos de modo a não ser tão contraditório. Então, acho que é um pouco esse o tema, né, da Bell nesse capítulo, assim, a importância do multiculturalismo. Ela fala em descentralizar a civilização ocidental. Olha que expressão interessante, está na página 54, segundo parágrafo. Descentralizar a civilização ocidental. É isso. Quando eu falo para vocês que tem gente na Bolívia que acha que crime de assassinato não tem que resultar em cadeia, o que eu estou fazendo? Descentralizando a civilização ocidental. Não é só a maneira como o homem branco europeu pensa que é a maneira de organizar a vida. Tem muitas outras maneiras de você organizar a vida. Tem muitas outras formas de você organizar a vida. E aí, para você saber que forma é essa, você precisa escutar. Só que não adianta você ter uma sala em que todo mundo é igual, porque aí você vai escutar a mesma coisa o tempo todo. Então, a Bell, ela vai trazendo vários elementos nesse capítulo, e diz, inclusive, que o professor, quando ele está numa sala multicultural, ele desaprende, está na página 55, primeiras palavras, ele desaprende colonização. E ele aprende a descolonizar. E por que ele desaprende, gente, colonização e aprende a descolonizar? Porque a sala igual e não multicultural de antes é aquela sala padrãozinho europeu. Essa era a sala. Então, a sala multicultural, ela traz um outro tipo de sociedade. Assim, a gente está muito habituado a pensar o multiculturalismo, então, no que seria essa dimensão ética. Mas a gente precisa. E tem a dimensão ética, não estou querendo negligenciar isso, é que eu acho que isso a gente já meio que conquistou, né? A gente já sabe que é importante dar conta disso, a dimensão ética política. Mas a Bell, por estar num livro que está discutindo pedagogia, ela chama a gente para pensar do ponto de vista da produção do conhecimento, ou pegar um termo, né, mais específico, como um recurso epistemológico, de produção de conhecimento. Epistemologia é aquela área que cuida da produção de conhecimento. Então, você precisa de um ambiente multicultural para produzir conhecimento. Todo ambiente que não é multicultural produz mau conhecimento. Nós produzimos, a minha área, gente, que é a filosofia, produz conhecimento muito mal, porque o conhecimento é sempre produzido parcialmente. É a visão de um alemão do seu mundinho muito restrito, e ele fala que aquilo diz respeito a todo mundo. Isso é muito ruim para a produção do conhecimento. Então, o multiculturalismo deveria ser uma condição para a produção do conhecimento. E eu acho isso muito bacana, assim. E ela é muito, né, o jeitinho dela, vai de boa, vai, né, tratando as coisas, mas você vê, ela começa falando, né, o professor vai ter que aprender, porque afinal de contas agora o jogo é outro, né? Ela fala outra coisa, ela diz o seguinte, a gente está muito prestando atenção sempre naquilo que é falado, no assunto. Porque como você está numa sala padronizada, que no geral é o homem branco falando, representante lá do saber, né, de fora, do saber do europeu, do saber do estadunidense que manda, etc e tal, parece que não tem ninguém falando. Então você presta atenção no assunto, no que está sendo falado. Ela diz o seguinte, quando você tem um ambiente multicultural, sabe o que você é obrigado a fazer? Você é obrigado a escutar quem está falando. Você não consegue só prestar atenção
no que está sendo falado. Você precisa escutar quem é que está falando. E agora você começou a entender como é que o conhecimento é produzido. Porque conhecimento é produzido por alguém.